Ó, ó. Beleza, moçada? Espero que sim. Cada vez melhor, estudando bastante, fazendo o seu horário, acordando cedo e mantendo em dia essas aulas, né? Num esquema diferente e tal, mas eu tenho certeza que você vai chegar lá, né? Tem uma montanha te esperando e, se Deus quiser, você vai chegar no topo dela. Vamos lá, vamos em frente. Nós estamos estudando as funções inorgânicas. Já falamos dos ácidos, já falamos das bases e, portanto, obviamente, hoje vamos falar dos sais. É mais uma família da química inorgânica, ou seja, um grupo de compostos parecidos. E, ó, logo de cara eu vou dar a principal ideia da aula de hoje. Qual é a melhor maneira de você aprender sais? É saber como eles são formados. Sim, lembrar qual é a reação mais famosa de toda a química que justamente forma sal. É a famosa reação entre um ácido com uma base que vai dar sal e água. Vamos lembrar dos nossos exemplos oficiais das aulas anteriores? Qual foi o nosso exemplo oficial de ácido? Foi o ácido clorídrico. Qual foi o nosso exemplo oficial de base da última aula? Foi o hidróxido de sódio. Vamos imaginar que eu vou jogar ácido clorídrico na água. O que é que vai dar? Ele vai quebrar, ele vai sofrer uma ionização, formando H+, Cl-. E o NaOH na água, o que vai acontecer? Vai formar Na+, e OH-. Então, vamos imaginar agora que eu vou juntar o ácido com essa base. Portanto, nessa caneca, nesse recipiente, onde eu misturei uma solução aquosa de HCl com uma solução de aquosa de NaOH, o que vai ter nessa caneca? Eu vou ter esses 4 íons lá dentro. O que vai acontecer entre esse íon positivo e aquele íon negativo? Repulsão ou atração? Claro, uma atração fatal. E o que vai acontecer aqui? Vai formar justamente um sal. E o que vai acontecer entre o H+ e o OH-? Também cargas opostas, vai formar a água. É por isso que ácido com base sempre vai dar sal e água. Pronto. Pronto. Conclusão. Se você aprendeu direitinho ácidos e aprendeu direitinho bases, a aula de hoje, ó, tranquilo, é mais fácil que ganhar do Palmeiras. Sim, tranquilo. Porque hoje é pura consequência. É pura consequência de juntar ácido com base. É assim que a gente tem que estudar sal. Lembrando, estou repetindo. Lembrando que os sais vêm da reação. Ácido com base. Sempre vai dar sal e água. Vamos escrever de novo essa reação da maneira mais tradicional? Vamos lá? Sim. HCl com NaOH. Sim. Vai dar, então, o NaCl, que todo mundo sabe, não é segredo para ninguém. Ele se chama cloreto de sódio. E porque a forma dela é H2O. Claro. Água. Por isso, ó, ácido com base, sal e água. Portanto, aqui está o nosso exemplo de sal. Claro que o NaCl não é o único sal. É o mais tradicional, é o mais famoso. É o que formou dessa reação. Para um pouquinho. Olha para cá. Olha quanta coisa está escrito aqui. Primeiro, que um sal é formado de cátion e ânion. Ligação iônica. Os sais são sempre compostos iônicos. Cátion que veio de uma base com o ânion que veio de um ácido. Lembra das aulas anteriores? Que eu insisti com vocês. Para que a gente estuda ácido? Para aprender ânion. Por que a gente estuda base? Para aprender cátion. E hoje a gente vai juntar o cátion que veio da base com o ânion que veio do ácido, para formar um sal. O que mais está escrito aqui? Ó? Quanto que dá mais 1 com menos 1? 0. Claro, quanto que tem que ser a carga elétrica total de qualquer substância? 0. Outra coisa, como que você fala o nome disso? Você fala sodeto de cloro? Claro que não. Você fala cloreto de sódio. Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. E por que cloreto? Lembra do melô do mosquito? Mosquito tem coisa, te mato, te pico, te meto no vidrico. Como esse ácido é o famoso ácido clorídrico, te meto no vidrico. O hídrico vira eto, o clorídrico vira cloreto. Por isso que eu chamo cloreto de sódio. Ou seja, na hora de escrever a fórmula, primeiro positivo. Positivo sempre primeiro. Depois o negativo. Mas na hora de dar o nome, primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Tranquilo? Vou dar alguns exemplozinhos de sais, assim, muito tranquilamente. Vamos imaginar que você precisasse em algum exercício de reações, de deslocamento de equilíbrio, de cálculo de pH, algum exercício que você precisasse, por exemplo, do
sulfato de alumínio, que é uma substância muito usada em tratamento de água. Que maravilha quando você abre a torneira. Agora está todo mundo lavando a mão 50 vezes por dia. Você abre a torneira e vem aquela água limpa. Agora, aquela mesma água, agora um pouco tempo atrás, estava lá no meio da represa suja. O tratamento de água possibilitou que essa água chegasse na tua casa limpinha. E lá, antes da decantação da sujeira, é comum colocar sulfato de alumínio. Sulfato de... Eu quero que você pense comigo. Qual que vai ser a fórmula desse sal? Se você aprendeu ácidos e bases, você não vai ter nenhuma dificuldade. Vamos lá. Sulfato. Eu falo cloreto de sódio. Primeiro o nome do ânion, depois o nome do cátion. Portanto, sulfato é o nome do ânion. De onde veio esse ânion? Um ânion sempre veio de um ácido. Sim. E se o ânion é sulfato, mosquito dengoso, te mato, te pico, sulfato vem do ácido sulfúrico. Fórmula H2SO4. Tira os dois hidrogênios. O que vai sobrar? O SO4, 2 menos, lembra? Os dois hidrogênios saíam de cada vez, mas depois que saíram os dois hidrogênios ionizáveis do H2SO4, vai sobrar esse ânion SO4, 2 menos. SO4, 2 menos. Então esse é o ânion sulfato. E como que é o cátion alumínio? Lembra da aula passada? Alumínio, aqueles cátions bem comportados. Eles têm uma carga fixa. O alumínio é sempre 3+. Pronto. É só juntar o cátion com o ânion. O cátion alumínio com o ânion sulfato. O alumínio 3+, o sulfato 2 menos. E aí aquela ideia de cruzar, né? O 3 vai para lá, o 2 vem para cá. Portanto, como que vai ficar a fórmula? Al2, SO4, 3. Vamos conferir se essa fórmula está correta? Preste muita atenção agora. Vamos lá, comigo. O que significa dizer que o alumínio é 3+? Significa que cada alumínio perde 3 elétrons. Se cada alumínio perde 3 elétrons, mas eu tenho 2 alumínios, quantos elétrons foram liberados? 6 elétrons foram liberados. O que significa dizer que o sulfato é 2 menos? Significa que cada grupo sulfato quer ganhar 2 elétrons. Se cada sulfato ganha 2 elétrons, 3 sulfatos vão ganhar 6 elétrons. 6 elétrons foram liberados pelos cátions, 6 elétrons foram ganhos pelos ânions. Saíram 6 elétrons daqui, chegaram 6 elétrons ali. Sumiu o elétron? Apareceu o elétron ou fechou? Fechou. Química é honesto. Não pode sumir, não pode aparecer. Se 6 elétrons foram liberados, 6 elétrons foram ganhos. Conclusão? A fórmula está correta. A fórmula está correta, claro. Então, sulfato de alumínio, Al2SO4, 3. Vamos dar outro exemplo para ver se você está ligado? Aqui eu dei o nome e pedi a fórmula. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou dar a fórmula. NaHCO3. E vou pedir o nome desse sal. Vamos lá? Coragem. Claro que sódio é o cátion. Portanto, o HCO3 é o ânion. Não precisa colocar o parênteses, eu coloquei só para chamar a tua atenção. Então, o cátion é o sódio é da família 1A, portanto, a carga dele é fixa, é sempre mais 1. E, consequentemente, se a fórmula ficou assim, é sinal que o HCO3 tem que ser menos 1. Claro, porque mais 1 com menos 1, 0. Um elétron perdido, um elétron ganho. Claro que isso aqui é o cátion chamado sódio. E esse ânion? Como que se chama o HCO3-? Um ânion sempre tem a origem em um ácido. De qual ácido que ele veio? Aqui no ladinho, só para a gente pensar aqui embaixo. Ele veio do H2CO3, que é o ácido carbônico. Mas para ele vir HCO3, ele perdeu os 2 hidrogênios ionizáveis ou só um? Claro que só um. Lembra que sai um de cada vez? Agora, mosquito dengoso, te mato, te pico. O 3 seria o ânion carbonato, mas esse tem um hidrogênio a mais. O nome dele? Hidrogenocarbonato, mais conhecido como bicarbonato. Conclusão, qual que vai ser o nome desse sal? Eu posso falar hidrogenocarbonato de sódio ou, o que é mais conhecido, é mais famoso, bicarbonato de sódio.
bem provavelmente você conhece esse sal. É vendido em tudo que é supermercado por aí. Quando você quer lavar verdura, esses dias aqui nós estamos ficando em casa, tem que fazer coisa de cozinha, que é um problema, enfim, né? E verdura assim, você não pode consumir diretamente, porque vem muita sujeira. Você tem que limpar, lavar e deixar mergulhado em água com um pouco de bicarbonato de sódio dissolvido, porque ele ajuda a limpar couve, brócolis, verduras assim, em geral, especialmente que você vai usar para uma salada, uma alface, qualquer coisa, para evitar qualquer contaminação. E o nome, então, ó, o nome do ânion HCO3 é bicarbonato, também poderia chamar hidrogênio carbonato, e o cátion é o sódio, portanto o nome, bicarbonato de sódio, ou hidrogênio carbonato de sódio. Certo? Beleza? Então veja, insistindo e repetindo, se você conhece ácidos e conhece bases, você conhece ânions e conhece cátions. Para entender sal é só juntar o cátion com o ânion. Agora, é claro, o que acontece com sal, qualquer desses sais em solução aquosa? Eles quebram, ou falando mais bonito, eles sofrem uma dissociação iônica, porque eles já são compostos de íons. Por exemplo, né? Vamos pegar de novo o nosso exemplo, estou voltando para cá, do NaCl. O que acontece quando ele está dissolvido na água, quando ele está em solução aquosa? Ele quebra, separando o Na+, do Cl-. E é claro que esses íons ficam em solução aquosa. Eu poderia fazer a mesma coisa com o sulfato de alumínio, a mesma coisa com o bicarbonato de sódio. É sempre a mesma ideia. É sempre a mesma ideia. Tudo bem até aqui? Vamos lembrar? Tanto na aula de ácidos como na aula de base, tem duas propriedades que a gente sempre fala. Força e solubilidade. Então, também tem que falar hoje para os sais. Primeiro, força. Lembra que tinha ácidos fortes e fracos? Lembra que tinha bases fortes e fracos? Sal é mais fácil. Todo sal é forte. Pessoal, veja, é muito mais fácil. O que significa dizer, e você vai ler mais uma vez comigo, que todo sal é forte? Significa que todo sal dissolvido na água, ou seja, todo sal em solução aquosa, ele prefere ficar dissociado. Lembra aquele alfa, aquele grau de dissociação? O grau de dissociação dos sais é próximo de 100%. Ou seja, numa solução aquosa de cloreto de sódio, o que eu vou ter em maior quantidade? Vou ter mais NaCl ou vou ter mais Na+, Cl-? Na+, Cl-. Eu vou ter íons. Quanto mais íons, mais forte. Então, dizer que todo sal é forte quer dizer que todo sal em solução aquosa diluída vai preferir ficar na forma de íons. Não na forma inteira, não, na forma de íon. Isso é o que significa dizer que ele é forte. E a outra propriedade que a gente sempre comenta aqui é a solubilidade. Aqui eu vou pedir um pouquinho mais de atenção, tá bom? Porque isso vai ser muito útil nas nossas próximas aulas sobre reações inorgânicas. Um pouquinho de atenção aqui sobre solubilidade de sais. Aqui tem um monte de regras. Tem um monte de regras. Agora, o que você precisa gravar na prática? Sal da família 1A, ou seja, sal formado por qualquer metal alcalino, ou sal formado pelo cátion amônio. Esses sais na água são sempre solúveis. Sempre solúveis. Eu não estou dizendo que só esses são solúveis, não. Estou dizendo que sal da família 1A e sal do cátion amônio são sempre solúveis. Agora, e se o sal não tiver nem amônio e nem 1A? Aí tem uma tabelinha que está aí na tua apostila. Se você ainda não localizou, vou localizar para vocês. Tem uma tabelinha que diz os outros casos, sim. A tabelinha que está ali na página 19, que eu chamei de regras particulares. Então, a regra geral de solubilidade dos sais é esse. Sal da família 1A e sal com cátion amônio são sempre solúveis. E se o sal não tiver nem da família 1A, nem cátion amônio, você vai olhar, é para consultar. Não precisa decorar. Você vai consultar as regras particulares de solubilidade dos sais. Essa mesma tabela tem atrás aquela tabela periódica. Sabe aquela tabela periódica bonita, colorida, que você recebeu no começo do ano? Atrás dela tem um monte de informações. E uma das informações que estão lá é isso, as regras de solubilidade de sais. É claro que depois, com os exercícios, com as reações, com a prática, tem alguns sais que vão aparecer com tanta frequência que você já vai gravar a solubilidade deles. Claro, aqueles que mais aparecem, carbonato de cálcio, cloreto de sódio, não tem problema, né? Todo mundo sabe que é solúvel, né? Sal da família 1A, solúvel, né? Bicarbonato de sódio, que é extremamente solúvel. Mas depois, com o uso,
fazendo muitos e muitos exercícios, com certeza você vai adquirindo, né, esse conhecimento mais experimental, mais prático dos principais sais e saber a solubilidade. Força é tranquilo. Sal é sempre forte. Não existe sal fraco. Falar sal fraco é como falar um círculo quadrado. É como falar um torcedor do Fluminense. Enfim, não existe sal fraco. O sal é sempre forte. Sal fraco não existe, ok? Moçadinha, insisto. Se você ficar com dúvidas na aula de hoje, não adianta estudar a aula de hoje. Você tem que estudar as 3 aulas anteriores. Aquelas 2 aulas sobre ácidos e a aula sobre base. Porque hoje é consequência. Vamos repetir a ideia central? Quando eu junto um ácido com uma base, vai dar sal e água. E como que é formado o sal? O cátion que veio da base com o ânion que veio do ácido. Nesse exemplo, cloreto de sódio. Tá? Então, se você conhece ácidos e bases, consequentemente, você vai conhecer sais. Belezinha? Moçada, vamos fazer um pouco de exercício? Que esse é o típico assunto que é simples, é tranquilo, mas temos que treinar, porque sem treinar, né, ninguém ganha campeonato sem treinar, ninguém ganha medalha na Olimpíada sem treinar. Então nós precisamos treinar um pouquinho. Então dá uma olhadinha, por favor, no exercício bem interessante, bem importante, que é o exercício número 15.9. 15.9. Um minutinho para você ler o exercício enquanto eu passo aqui para o quadro, tá bom? Veja, ele disse ali, ó, essa alternativa, vamos colocar o óculos aqui, que a gente tá ficando velho, precisa de óculos, né, velho? Não fique velho, viu? Bom, só tem um jeito de não ficar velho, é morrer jovem, né? Então é melhor ficar velho. A sinal alternativa que representa a fórmula de carbonatos, brometos e nitratos de um metal que forma um fosfato de fórmula X3, PO4, 2. Olha que interessante. Eu não sei quem é esse X. Eu só sei que ele é um metal, o que ele disse. Mas ele deu a fórmula do fosfato de X. Vamos ver o que significa aí. Por que a fórmula ficou assim, X3PO4 e X2? Por que não ficou simplesmente XPO4? Olha a ideia de cruzar. Lembra da ideia de cruzar? Claro. É sinal que de onde veio esse 3? Da carga do fosfato. Sim, aqui do ladinho. Porque ele veio do H3PO4, do famoso ácido fosfórico. Então, quando saírem os 3 hidrogênios ionizáveis, se vão sair 3 cargas positivas, vai ter que sobrar 3 cargas negativas. Então, o fosfato é 3 menos. Então, aquele 3 veio para cá, e, portanto, de onde veio esse 2? Do X. Conclusão. Eu não sei quem é o X, mas uma coisa eu sei dele. Que a carga desse X, necessariamente tem que ser 2 mais, ó. Porque o 3 veio da carga do fosfato, portanto o 2 veio da carga do X. Por exemplo, podia ser algum metal alcalino terroso, o cálcio, o magnésio, não sei. Mas eu sei que a carga dele é 2 mais. E agora o que ele quer formar? Ele quer formar, em primeiro lugar, o carbonato de X. Mosquito dengoso, timato, tipico. Ato veio do ico, portanto, carbonato vem do ácido carbônico. Como que é o ácido carbônico, mesmo que a gente usou agora há pouco? Esse daqui, ó, o ácido carbônico é o H2CO3. Se o X é 2 mais, e, portanto, o carbonato vai ser como? Ó, se tem 2 hidrogênios ionizáveis, se vão sair 2 cargas positivas, tem que ficar 2 cargas negativas. Vai ficar CO3, 2 menos. Porque, veja, ele quer que você monte o carbonato de X. É só juntar o cátion e o ânion, como a gente falou a aula inteira. Cátion com ânion, cátion com ânion, cátion com ânion, cátion com ânion. Então, como vai ficar essa fórmula? X, CO3. Não tem que colocar 2 de 2? Não precisa. Por quê? Porque o que significa que é 2 mais? Que 2 elétrons foram liberados. O que significa que isso aqui é 2 menos? Que 2 elétrons foram ganhos. Saíram 2 elétrons daqui, chegaram 2 elétrons ali, fechou. Carbonato de X. Pronto. O que mais que ele quer formar depois do carbonato? Ele quer formar o brometo. Mosquito dengoso, timato, tipico, timeto no vidrico. O eto veio do hídrico. Portanto, o brometo vem do ácido bromídrico. Como é que o ácido bromídrico, se é hídrico, é um hidrácido, não tem oxigênio. É simplesmente HBr.
tiro o H+, tudo raça é isso que faz na vida, libera H+. Então, pega o HBr, tira H+, o que vai sobrar? Br-. Então, agora eu vou ter que juntar o mesmo X, então, o cátion X, que agora eu já conheço, que é o X2+, com o ânion brometo, Br. Veja, Br não é estrada, aqui é Br-. Eu prometo. Pronto, como que vai ficar? Aquela ideia de sempre. Escreve o cátion, escreve o ânion e cruza as caras, vamos fazer direto. Se o X é 2, ó, o 2 vem para cá. Se o bromo é 1, 1 vai para lá, não precisa escrever. Portanto, como que ficou o brometo de X? Olha, ó, XBr2. E ele quer ainda, mas olha que tanta coisa que ele quer ainda um nitrato do X. Nitrato, mosquito, olha o melô do mosquito como a gente usa toda hora. Mosquito dengoso, te mato, te pico. O ato vem do ico, portanto o nitrato vem do ácido nítrico. Como que é o ácido nítrico? É HNO3. Portanto, agora eu vou juntar o cátion X, que continua sendo X2+, com o ânion nitrato, que é NO3 menos 1. É o ânion romântico, porque nós 3 menos 1 é nós 2. Ah, que ridículo. E como que vai ficar, então, a fórmula aqui nesse caso? Vai ficar cátion, ânion, o carga é 2, o 2 vem para cá. O nitrato é 1, 1 vai para lá, não precisa escrever. Pode deixar assim? Não, falta o... Então, X, nós 3, 2, nitrato de X. Beleza? Espero que sim. E tudo isso, claro, está corretamente escrito na alternativa C, de timão. Tranquilo? Espero que sim. Espero que sim. Vamos lá? Vamos lá, moçada. Tem assunto que a gente só aprende a fazer fazendo. Então, eu vou fazer mais exercício. Agora, um exercício muito legal. O exercício número 10. Um minutinho para você ler o exercício 15, 10. Vamos lá. Coragem. Aí fala desse mineral chamado brasilianita. Dá uma fórmula. Não se assuste, calma, calma. Muita hora nessa calma, muita hora nessa calma. Veja, em primeiro lugar, que tipo de composto que é esse? Não é um ácido, não tem H aqui no começo. Agora ele tem um H. Será que ele é uma base? Qual que é a definição de arrênios para base? Substâncias que em solução aquosa vão liberar como único tipo de ânion o OH-. Aqui tem o ânion OH-, mas você concorda que aqui também tem esse ânion PO4, que nós acabamos de falar dele agora há pouquinho, né? Nós falamos agora há pouquinho aqui, ó, que é esse ânion PO4, que da onde veio esse aqui, que é o ânion fosfato. Então, ele não tem só um tipo de ânion, ele tem 2 tipos de ânion. Então, isso aqui não é uma base. O que é isso? É um sal. Ô, pessoal, mas tem 2 tipos de cátions. Nenhum problema. Ah, mas ele tem 2 tipos de ânion. Nenhum problema. Podia ter 5 tipos de cátions e 1 tipo de ânion. Podia ter 2 tipos de cátion e 3 tipos de ânion. Qualquer coisa vale? Qualquer coisa vale. Desde que a carga elétrica total seja 0. Claro. Ou seja, aquela ideia de sempre. Não pode sumir elétrons, não pode aparecer elétrons. Portanto, quando a gente pensa globalmente, mais 6 com menos 6, 0. Aqui também. E ele quer saber justamente o valor do X. Ah, tranquilo? Vamos lá. Vamos com calma. Sódio da família 1A. Cátion, carga variável ou fixo? Fixo. O sódio é sempre 1+. Se você quiser falar NOx, mais 1, né? Vou escrever mais 1 que é mais fácil, tá bom? Pode ser? Então, cada sódio é mais 1. Mais 1. Mas eu tenho vários sódios ou só um? Só um. Portanto, quanto que dá a carga total dessa parte? Dá mais 1. Em cima eu estou escrevendo de 1. Embaixo eu estou escrevendo total. Beleza? Cada alumínio, lembra que o alumínio também é bem comportado? Cada alumínio é mais 3. Mas eu tenho 3 alumínios. 3 vezes 3? 9. Agora eu vou dar uma dica. Você não precisa separar o fósforo dos oxigênios, não. Você pode trabalhar com o ânion inteiro, com o grupo PO4, porque a gente já sabe que esse grupo veio desse ácido. Então, o grupo PO4, que é o chamado fosfato, tem carga 3-. O grupo inteiro, 3-, 3, escrever, menos 3. Mas veja, quantos fosfatos eu tenho? 2.
menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. E o OH? O OH é famoso, é o ânion hidróxido, que você sabe que hidróxido, a carga de cada OH é menos 1. E quantos hidróxidos eu tenho? X. Ele quer saber quanto vale X. Quanto que tem que valer a carga elétrica total de qualquer substância? 0. Portanto, quanto que tem que dar essa soma algébrica, que o total tem que dar? 0. Para dar 0, quanto que tem que ser aqui? Ó, vamos lá. Sem calculadora. 9 mais 1, 10. Se aqui é menos 6, você concorda que aqui tem que ser menos 4. Porque menos 10 com mais 10, 0. 10 elétrons liberados, 10 elétrons ganhos. Não sumiu o elétron, não apareceu o elétron. Se esse totalzinho tem que dar menos 4 e cada hidróxido é menos 1, quanto tem que ser X? 4. Claro, porque 4 vezes menos 1 vai dar menos 4. Então, veja, parecia uma coisa assim do outro mundo, não. Basta saber que a carga elétrica total tem que ser 0, que você mata, e você percebe que então ficamos aí com a alternativa D. Vou fazer mais um? Mas é um exercício muito importante, que eu sempre gosto de comentar, é o exercício 1512. Dá uma olhadinha nele. Ele lembra para nós um conceito extremamente útil. Veja lá. Ele fala uma solução aquosa de cianeto de potássio. Como será o cianeto de potássio? O potássio, cada família 1 entra mais 1. Cianeto vem do ácido cianídrico. Se é hídrico, é um hidrácido, não tem oxigênio, então ácido cianídrico, HCN. Tira o H+, vai sobrar CN-. Mais 1 com menos 1, pronto, cianeto de potássio. Agora, veja, não é cianeto de potássio puro, não. Ele falou que é uma solução aquosa de cianeto de potássio. O que acontece com o sal quando está dissolvido na água? Ele fica inteiro ou ele dissocia? Dissocia. Ele separa o cátion do ânion. Então, ele, claro que em solução aquosa, na água, ele vai separar o cátion K+, do ânion CN-. Agora, veja, cuidado. E não é uma substância pura, é uma solução. Portanto, é cianeto de potássio na água. E aqui é um detalhe, é uma pergunta muito importante. E a água? A água, será que ela pode também quebrar, formando H+ e OH-? Pode. Mas vamos pensar. Água pura. Se fosse pura, conduz muita corrente elétrica ou quase nada? Quase nada. É sinal que a água pura tem muitos íons ou quase nada? Quase nada. Ou seja, a água não é forte, a água é fraca. Tem gente que a água é forte. Não, eu diria, pelo contrário, muito pelo contrário, a água é fraquíssima. Ou seja, ela pode virar íon? Pode, mas ela prefere ficar na forma de H2O. E o sal é sempre fraco ou é sempre forte? Sempre forte. Então, o que significa isso? Que ele prefere ficar na forma de íons. Ele pode voltar? Pode, mas veja, a flecha para lá é pequenininha. Conclusão. Na equação de cima, quem vai ter maior quantidade? Se um sal é forte, quem vai ter maior quantidade? KCN ou K+ e CN-? Claro, quem vai ter maior quantidade vai ser K+ e C-. Por quê? Porque um sal é sempre forte. E a água? O que vai ter maior quantidade? Vai ter mais quantidade de H+ ou H- ou H2O? Vai ter H2O. Por quê? Porque a água é fraca. Então, é para você perceber a diferença entre uma coisa forte e uma coisa fraca. Conclusão. Quem vão ser as principais espécies químicas que vai ter nesse sistema? O que vai ter aqui? Vai ter bastante K+, vai ter bastante CN- e vai ter bastante H2O, que é o que está na letra C de Timão. Percebeu a diferença entre ser forte e ser fraco? Entre querer virar íons ou não querer virar íons. Então, é um exercício muito interessante para a gente firmar esses conceitos. Certo? Espero que tenham ficado claras essas ideias. Repito, se você tiver dificuldade na aula de hoje, não adianta estudar a aula de hoje. Estude a aula de ácidos e bases. Hoje é pura consequência. Tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, até a próxima. Tchau!